começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje tenho a honra, a graça de estar com meu queridíssimo amigo, o professor Leonardo Gomes. Obrigado mais uma vez por estar aqui na Anamnese da Aprovação. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana, mais uma manhã para a gente aqui de aprendizado. A nossa convidada tem muito a passar para vocês e vivenciou maneiras diferentes de conhecer o Mini, vamos dizer assim, João. Vai ser bem maneiro. Bacana isso aí. Hoje, rapaziada, mais uma média aprovada na UERJ. Com vocês, Gabi Mazocchi. Por favor, Gabi. Bom dia, gente. Eu sou a Gabi, eu tô na Medicina UERJ, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho 20 anos. É isso. Tem que fazer aqui uma... Tem que destacar um adendo. A primeira aprovada da UERJ que não vem com a camiseta vermelha da UERJ. Que isso, é gente. isso. Fica aí. Fica aí a percepção e a reflexão. Mas, aí, João. Também, a primeira que trouxe aqui, ó. Iguarias. Direção, corta aqui pra câmera aqui no geral. Iguarias. Ó, Iguarias. Isso aqui, ó, rapaziada. Fica aí a dica, a sugestão pra você que está vendo este podcast. E que sonha estar aqui. Bombonzinho de marca boa. Não é aquele de guarda-chuva não, Léo. Não, né, João? Pô, isso aqui é coisa fina, Léo. Pô, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Gabi, por estar aqui, por ter trazido esse brinde aqui pra gente. A gente vai ter um papo muito bom, com certeza, que vai ajudar muito seus futuros calouros e calouras. E vamos começar, né? Como que surgiu a medicina na sua vida? Sempre quis? Foi do nada? Conta essa história aí pra gente. Tá. Eu amo a UERJ. A blusa, sei lá, deve estar lavando. Mas a medicina, pra mim, eu acho que foi meio uma sorte, assim. Não foi... Eu não me lembro de ter sido uma escolha, de chegar em algum momento e, sabe, decidir se eu queria ir pra um lado ou outro e tal. Eu só sabia que eu queria... não tenho nenhuma referência de médico, então eu não tinha muita noção do que era de verdade, por isso que eu acho que foi meio sorte, assim. Eu decidi que eu queria, e aí eu fui buscando, né, mais, até no início do processo vestibular, eu fui me aproximando meio que as coisas que eu gostava sobre a medicina. E é isso, assim, ao longo do tempo, até entrando na faculdade, eu descobri mais coisas que eu gostava e me aproximei, sabe, dos motivos pelos quais eu gosto muito dessa ideia da medicina, assim. Então, não foi muito consciente. Mas foi algo que surgiu no começo do colégio, assim, final do ensino fundamental, começo do ensino médio, ou sempre foi, assim, inconsciente que pairou durante toda a trajetória acadêmica? Eu não lembro quando começou, sinceramente. Entendi. Mas sempre esteve na minha cabeça, assim. A área da saúde, principalmente, e aí acho que depois que veio a medicina... Mas eu não tinha nenhuma noção, não tinha nenhum médico conhecido, nada, assim. Mas mesmo com essa falta de noção sobre o motivo, você sabia que era difícil passar ou não? Então, eu fui descobrindo, né? Uhum. No início, não. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu achava que... Eu achava que era possível, sabe? Ali entrando no primeiro ano, as pessoas às vezes falavam que fazendo isso e aquilo dava pra passar direto... E aí eu comecei a estudar na escola, no início do ensino médio, porque eu nunca estudei muito, assim, era uma péssima aluna, sempre fui. Péssima aluna, Gabi? Sério? Péssima. Assim, eu tinha notas boas, porque a escola era fácil. E, tipo, eu estudava de véspera, mantinha ali um boletim ok, meus pais meio que exigiam uma nota razoável, mas nunca fui... sabe, aluna excelente, nem nada assim. Mas mesmo assim, provavelmente na escola tinham alunos que faziam pouco e mesmo assim o boletim não era tão legal. Com certeza. Ou não? Mas é isso, Eu não era tão boa, mas tem alunos, assim, em média, muito piores, mesmo sem estudar muito. Eu acho que essa é uma realidade do ensino das escolas, né? Acaba que os alunos, de uma maneira geral, estudam de véspera, né? Ontem eu estava dando uma aula e aí tem uma aluna do 2º ano lá no presencial de Ipanema e ela falou assim, não, mas eu acho física mais fácil que matemática, porque matemática eu não vou bem, física eu vou bem. A matemática muitas vezes é muito mais cumulativa. A física, às vezes, você resolve aquela matériazinha de amanhã, dá para dar uma salvada. Não quer dizer que o cara saiba física, mas ele em 2 dias eu me viro, sacou? Mas tem gente que mesmo assim, cara, não vai. Então você vê que o aluno, de uma maneira geral, ele vai, mesmo que sem querer, João, adquirindo uma base. Eu vejo na Gabi, quando ela fala assim, eu era muito ruim,
eu não consigo enxergar uma pessoa que não tinha responsabilidade. Sacou? Entendi. Tanto é que ela olha e fala assim, meus pais sempre me cobravam. Então, alguma responsabilidade, por mais que ela diga que não, existia com certeza, cara. Né? Assim, Não, Gabi, viajei? Pode falar. Cara, eu estudava de véspera, não ficava, sabe, de recuperação ou coisas assim, mas... Gente, mas a escola era muito Era fácil. horrível, era horrível. Gabi, péssima aluna. Quem tá falando aqui que ficou de recuperação do primeiro ou nono ano, porra? Fazia valer o dinheiro da minha mãe, porra. Pelo amor de Deus. Cara, a escola realmente era fácil, as provas eram fáceis, a cobrança era muito pequena, então era muito tranquilo de passar, assim. E no ensino médio foi pior ainda, tipo, isso era até o fundamental, minimamente eu estudava. Entrou pandemia no ensino médio e acabou tudo. E era prova online. Eu não estudei na pandemia, não estudei, zero. Quão Zero, zero, frequente zero. é isso, hein, Léo? Cara, não, a pandemia foi sinistra, né, João? Assim, cara, pra colégio foi um negócio, eu não consigo imaginar. Eu já estava fora de escola, né, não vivia muito isso, mas o relato é comum, né, cara, assim, de que não fiz nada, absolutamente. Eu me lembro na pandemia, e que a gente também ficou em casa, e foi uma mudança pro Mini, foram incertezas, acho que para todo mundo, né, para todas as empresas isso foi, né, e a gente ficava ligando pros alunos e dizia, cara, esse ano a medicina vai sair na promoção, pô. Se tu fizer um pouquinho, porque não tem ninguém fazendo nada, cara. Esse ano é a promoção da medicina, estuda um pouquinho que tu vai passar e tal. Mas a gente imaginava que... A gente ainda não sabe, João, quem foi o mais prejudicado. Qual é a série que prejudica mais, né? Mas a gente percebe um impacto muito grande ao longo dos anos no aprendizado mesmo. E justamente nessa coisa do ritmo de estudos, né? Foi quebrado. Eu estudava de véspera. Nem isso passou a fazer. Exatamente. Né? Então, assim, o abrir o livro, fazer dever de casa, o hábito de ter contato com as matérias. Isso foi sendo perdido pela pandemia, né? E agora, com essa leva de aprovados aí que a gente tá tendo, você consegue perceber, né? Você fazendo um paralelo, você vê algum impacto significativo neles, nos que vieram antes? Cara, então, eu acho que tem uma curva pior, mas eu acho que a gente já passou do vértice da parábola. A gente já passou do vértice da parábola. Ano passado, os alunos já eram melhores do que do retrasado em termos de pegada. Não digo nem de qualidade de aluno, mas de pegada de estudo. A galera já tá salvando um pouco mais o ato de estudar, pelo menos. E como é que foi isso pra você, Gabi? Porque, pô, você estava no ensino médio ali, durante a pandemia, você estudou pouquíssimo, já estudava pouco, estudou menos ainda, e você viu, tipo, cara, quero medicina. E agora? Qual foi o plano que você traçou? O que você imaginou? Fala pra gente. Então, no final do segundo ano, eu acho, eu vi que a coisa ia dar errado, né? E aí eu comecei a entender mais sobre o vestibular e, assim, comecei a pensar o que eu ia fazer da vida. Até porque até então eu acho que eu não conseguia relacionar muito bem o estudo na escola com, assim, materializar que isso seria realmente muito importante pra mim em algum momento. E aí eu resolvi mudar de escola e já tava voltando presencial, assim, e era um colégio mais cursinho, mais focado no vestibular. E eu achei que era isso que eu precisava, de uma coisa mais direcionada. E aí no terceiro ano, que eu realmente comecei a estudar, eu não sei nem se eu comecei a estudar, eu comecei a entender qual era a situação, sabe? O porquê você tava ali, né? Essa é uma parada que é frequente aqui, né? O pessoal não faz ideia de nada, quero medicina, e aí quando chega no terceiro ano fala, Por isso que eu saí vários dias da minha vida com a mochila de manhã cedo. agora faz sentido, o pessoal fala que é difícil e tal. E como é que foi esse choque? Foi assim, eu comecei a estudar, eu não lembro muito bem, assim, de como era antes, o que eu achava que era pra depois. Acho que foi um processo, foi aos poucos, eu fui estudando. Eu lembro que eu até comprei um curso online que explicava mais ou menos como funcionava o vestibular, isso no final do segundo ano. E aí fui aprendendo a estudar aos poucos, assim, porque eu sabia que eu não sabia estudar. Eu nunca tinha estudado, sabe, longos períodos, assim, tipo, não tinha o hábito de chegar em casa e estudar. Isso não existia pra mim. E eu sabia que eu ia precisar disso. Eu sabia que era difícil passar, assim. E aí, quando eu entrei em contato com as pessoas falando sobre isso, que eu entendi realmente, assim, eu não tinha nenhum amigo que queria fazer medicina, não conhecia ninguém que tinha sido recentemente aprovado, então... Mas, sei lá, pesquisando, eu percebi, tipo, não foi difícil pra mim aceitar isso, sabe? Era uma certeza muito grande que eu queria fazer. E eu falei, tá, vamos, né? E aí eu comecei a aprender a estudar. Tipo, eu comecei a entender como que estudava, porque eu sabia, eu sabia que eu não sabia estudar.
E fui tentando. Aí no terceiro ano, a única coisa que eu consegui fazer, eu acho, de verdade, assim, foi matemática. Eu melhorei em matemática, que foi muito bom pra mim. Mas o resto, tipo, naturezas e tal, foi uma base muito fraquinha ainda, assim, antes de entrar no mínimo. Eu acho que essa conversa é uma oportunidade, Léo, porque deve ter muita gente se identificando com isso. Não. Que não estudou nada. Não, e tem gente ansiosa lá do outro lado falando assim, João, e como é que estuda? E... O cara tá se perguntando, né? Como é que estuda? Porque estudar é um ato em que você precisa descobrir o seu jeito. Porque o que tem de, hoje em dia, milagreiro da internet, que vai te vender curso de como estudar, é um negócio impressionante, cara. Só que cada um tem que achar o seu jeito. A gente vinha conversando lá fora sobre uma menina que a vida dela era fazer exercício. Vai ter gente que vai precisar dos resumos, né, no caderno, escrito com a própria mão. Vai ter gente que vai precisar assistir a aula 2, 3 vezes e fazer exercício. Então, assim, e aí vem a pergunta, Gabi, como é que você descobriu que você sabia estudar pra Gabi, assim? O que você fazia? Como é que era a sua rotina? Acho que é maneiro a gente entrar nisso, porque o cara do outro lado lá tá assim, meu Deus, essa menina precisa me dizer como é que estuda. Porque é difícil mesmo, sim, cara. Sim. Não é... Os pais só falam assim, vai lá e estuda. Tem que estudar. Aí tu fica, meu Deus, eu faço o quê? Né? Começo por onde, né? Eu acho que foi um processo de tentativa e erro, assim, e isso é complicado porque o tempo tá passando e você tá ali tentando. No início é ruim fazer isso, eu acho. Tipo, o ideal acho que seria, sei lá, achar alguém confiável e seguir uma coisa que depois eu fiz. Mas é isso, tem muitas opções na internet, tem muita coisa. E eu acho que, claro que pra cada um pode ser um pouco diferente, mas tem coisas padronizadas que funcionam. Com certeza. O tempo despendido é inevitável. Não adianta o cara me dizer assim, João, não, cara, eu te dou um jeito que você vai aprender isso aí em 20 minutos. Não vai. Sim. Primeiro você tem que despender tempo, você tem que ter paciência, você não tem que ter, na minha forma de enxergar, velocidade de estudo, a velocidade ela vem naturalmente. Tem gente que fica assim, mas eu não consigo fechar a prova. Sim, não consegue fechar o simulado porque ele ainda está difícil para você. Exato. E se ele está muito difícil, você vai demorar mais tempo na questão. Mas eu tenho que fazer em 3 minutos. Ainda não é. Sua realidade não é de 3 minutos, você não vai fazer em 3 minutos. Quando é que o cara vai fazer em média em 3 minutos? Quando a prova ficar tão simples que 3 minutos, em média, vai ser suficiente para ele fazer a questão. Né? Então a galera quer acelerar, a galera quer correr, a galera quer, então precisa ir para a próxima aula. Você não pode ir para a próxima aula sem ter feito o suficiente da anterior. Você não pode dar o outro passo se esse não está consistente. Né? Então acho que a velocidade, e aí é um problema da adolescência, da imaturidade. Eu acho que tem um momento, Gabi, que cai a ficha que você fala assim, cara, não interessa, eu preciso aprender de verdade. Né? E aí como é que eu faço para aprender de verdade? Quantas horas eu vou estudar? Quantos simulados eu preciso fazer? Quantos... E é muito individual. Mas eu acho que assim, o cara tem que fazer apostila, João. Pô, com certeza. Mas isso é uma parada interessante, Léo. Ou não tem que fazer apostila, Gabi? Não começa dali? Sim. Pô, tem que ser, cara. Isso é uma parada interessante porque ela fala, e essa é verdade, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que se preparar para vestibular, a gente tem que descobrir qual é a forma de estudar, só que você que está no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, você está tendo essa oportunidade de descobrir como que você aprende. Entende? Você tem tempo aí útil que talvez você esteja utilizando de modo equivocado, querido. Porque essa é a parada. O cara tá ali no primeiro, segundo ano, não tá estudando e também não tá vendo como é que aprende. Uhum. E uma coisa que é verdade, Léo, eu aprendi em 2019 no Mini, quando eu era aluno, há muito tempo. A conta sempre chega. Não adianta, irmão. A conta sempre chega. Não adianta, cara. Então você tá aí, gastando seu tempo hoje, sei lá o que você tá fazendo, não tá estudando. Então, tenha certeza, terceiro ano, quando você começar, agora eu vou estudar para medicina, essa conta vai chegar. E aí você vai ter que manejar, preciso passar e tem que descobrir como que eu vou estudar e faz parte, sabe? Mas, Gabi, conta pra gente como é que você realmente fez isso. Tipo, não, eu estudava assim, eu fazia 700 exercícios por dia. Tá ligado? Segundo algumas pessoas de lá fora. Alô, pessoal aí de fora, mais de 100 por dia. Assim, isso mudou muito ao longo dos anos, né? O que eu fazia no meu terceiro ano foi muito diferente do que eu fiz no Mini. Uhum. Mas eu entendi de início que tinha que ser... ativo, repetição espaçada e tal. E justamente porque a prova é uma no final do ano, então você tem que acumular conhecimento de alguma forma, né? Eu tinha medo disso, eu lembro no início, que eu pensava, cara, como é que eu vou saber tanta coisa... sabe, ao mesmo tempo, no final do ano, assim. E aí... E é isso, aí muita gente fala essa coisa de fazer muitas questões, só que você não pode só estudar por questões, porque se você não sabe nada, não tem como você começar a fazer questão sem saber nada. E aí eu entendi que eu tinha que entrar em contato com a matéria de alguma forma, é isso, fazer resumo. É muito bom você tentar fazer de uma forma mais ativa, né? Então,
sei lá, não transcrever alguma coisa do nada, tipo, só você vê uma aula e aí você tenta escrever da sua cabeça o que o cara falou, e aí você vai construindo, e aí você começa a fazer questão e tal. E no Mini, o que eu fazia muito Anki, muito, eu amei isso, assim, depois que eu conheci Anki o é Anki. bom, né? É bem bom. Mas você usava já cards prontos ou você fazia os seus ou os dois, assim? Eu fiz os meus, depois eu fui pegando de alguns amigos, mas eu preferia fazer os meus. Você tem tempo no cursinho pra fazer, eu acho, pelo menos, assim. Se começar no Aí. início do ano... Tem tempo. Não, visão boa essa. Tem tempo. Essa frase é importante. Sim. Tem uma galera que fala assim, pô, mas não dá tempo, eu não consigo. Pô, tá desesperado. Tá correndo errado, tá correndo pra não chegar. Tem tempo. Se fizer com calma, Gabi. É. Porque se você se desesperar, não tem tempo nunca. Mas se você fizer com calma o que tem que fazer, tem tempo. É, e eu acho que é isso, não ficar mudando muito de estratégia, sabe? Porque se você começar com uma coisa e mudar depois, realmente não vai ter tempo. Porque se você começar a fazer os seus cards no final do ano... Já era, Já né? era. E aí eu, principalmente no segundo ano, e aí eu já tinha alguma base no meu primeiro ano de curso, eu comecei a fazer, assim, como uma rotina, eu criava os Ankis nas aulas, então eu já tinha mais ou menos a matéria na minha cabeça... E esse estudo inicial que eu fazia, em vez de, sei lá, resumir a matéria, qualquer coisa assim, eu fazia as perguntas e tal, até durante a aula, às vezes. E tinha uma rotina de ficar revisando e tal. Isso foi muito bom pra mim. Muito bom. Cara, bacana isso, né, Léo? Porque, coincidentemente, sempre quando você tá aqui, alguém fala do Anki. Do Anki. Eu acho o Anki sensacional, cara. Eu Não, gosto. você usa, né? Eu uso. Acho o Anki uma ferramenta de... ativa, né? Mas é uma ferramenta que ela te entrega as perguntas no momento que tem que entregar. Então, assim, você não... Porque, assim, qual o problema do aluno? Ah, eu faço os meus resumos. E onde eles estão? Ah, estão lá no meu quarto. Aí o cara fala assim, então hoje eu acho que eu vou revisar. O cara não sabe Sim. nem quando vai fazer isso. Ele nem anotou quando ele fez o resumo e qual é a próxima revisão daquele resumo. Ele só fez o resumo e vai esperar um momento. O Anki ele já te entrega a data para que essa revisão seja feita, né? A gente quando dá aula, João, assim, a gente vai lá na sala e começa a falar detalhe do detalhe tal e todo professor que entra ali quer que o seu aluno saiba tudo do que ele falou. Só que o aluno é uma cabeça só, o cara vai ter que ter 100% de tudo que foi dito. É muito sinistro, cara. Então, eu falo para os alunos que a grande dificuldade do vestibular não é aprender, cara. Aprender, ele vai aprender. Ele vai sair da aula e muitas vezes iludido de que aprendeu tudo, porque a aula foi tão bem construída assim que o aluno, cara, agora foi, pô, não tem como, pô, foi muito. Aí pega o exercício e trava. O grande desafio do vestibular é quando for fazer a prova, ainda lembrar do que foi dado lá em fevereiro. Claro, o Mini ele faz as revisões, ele tem outros momentos, mas o desafio é não esquecer, cara. Não é aprender, né, Gabi? Então o Anki ajuda muito nisso, cara. A gente devolver aquilo que estava quase sendo esquecido para cima de novo, né? E te indicar também. Às vezes você lê aquele card e eu particularmente olho e falo assim... Cara, alguma alma escreveu isso aqui, que eu não lembro nem do momento que eu escrevi aquele Anki. Então tá na hora de olhar até o material, porque só o Anki não, né? Porque às vezes passa isso também, tem que rever a matéria porque já esqueceu tanto que já foi, né? Eu fazia também... Eu comecei a ver as aulas gravadas antes de ver as aulas presencialmente. Isso funcionava muito pra mim, porque a aula... Não presencial, mas ao vivo também. A aula com o professor ali... Eu acho que é uma oportunidade de você ver coisas para além do que você poderia ver sozinho, assim, porque muita coisa você pode aprender sozinho, aula gravada, apostila, qualquer lugar, mas tem algumas discussões específicas que os professores fazem na aula que eu percebi que se eu não soubesse a base daquele conteúdo bem, discutir, né? você não vai chegar lá, entendeu? E aí eu fazia isso, e aí eu pegava esses detalhes dessas discussões muito boas que vocês faziam. E também, jogava no Anki, botava tudo no Anki, tudo. Até questão, tipo... Isso me ajudou muito também, porque eu acho que eu teria que ter uma organização surreal para poder fazer essa revisão tão boa e até isso... corrigir questão de simulado, aí você corrige naquele momento, mas aí você não olha depois de novo. Eu acho que eu não conseguiria ter essa dinâmica, assim, sem isso. Então, eu botava a questão e eu explicava a questão, tipo, da minha forma, assim, as questões mais difíceis, enfim, toda questão que eu errava, basicamente. E depois eu voltava e era muito bom, isso foi muito bom. Cara, é bem bacana esse bagulho do Anki, né? Perfeito, cara. É top demais. Agora, Gabi, você chegou no Mini, né, na modalidade do presencial e teve a maturidade de olhar e falar assim, cara,
eu preciso passar um pouco pelo gravado e depois você foi pro ao vivo e tal, né? Como é que é essa decisão, cara, de cair numa sala, tendo feito assim, né? Acho que a galera que chega no Mini, grande parte, vem de um ensino médio em lugares bacanas, né? E é muito assim, eu olho para a turma onde tem pessoas do ano anterior, que os alunos que chegam olham e veem os do ano anterior que nem ETs, assim, como é que esse cara tá entendendo tudo que esse maluco tá falando tão rápido, né? E assim, por exemplo, física é uma parada muito sinistra, João, porque eu sou um cara que eu brinco, eu sou um cara que, óbvio, né, tem o meu jeito de ser e facilmente odiável no início do ano, porque como a matéria é difícil pra cacete, eu tô rindo, e eu tô sacaneando o cara. E o cara tá assim, meu irmão, tinha que entender isso aqui, porra, tá rápido pra cacete, tá me zoando ainda, seu puto. Né? Meio assim, né? Então, assim, isso acontece muito. Até a hora que cai a ficha do cara, o cara fala assim, cara, não é que eu tô aprendendo essa bosta? Esse maluco tá zoando ali, mas tá... Tô conseguindo. Meu Deus do céu, que loucura. É meio assim, mas existe um momento que você tomou essa decisão, assim, cara, eu preciso ir pro gravado. Seja porque eu preciso pausar mais, eu preciso escrever mais, ou porque o gravado é mais mastigado, né? Ele tem tudo de tudo ali. Eu acho que quando a gente leva para lá ao vivo, a gente já leva o que vem nos últimos anos de Enem, a gente já entrega Tem uma coisa viés. mais... já mais direcionado. O ao vivo é muito mais... O gravado é muito mais amplo. Ele é pro moleque da escola, ele é pro cara do curso, ele é pro cara que não tem nenhuma base. Então, cada produto do Mini ele tem um porquê. Mas como é que é essa decisão, cara? Assim, ou eu preciso só de tempo mesmo, então eu acho que o não ir e vir para mim é bom. Como é que foi sua decisão de passar pro gravado, assim? Então, quando eu entrei no Mini, a minha base era, assim, não tinha nada de conteúdo ainda, praticamente nada, na maioria das matérias. E aí, eu entrei numa turma boa, que as pessoas, todo mundo ali já tinha feito ou um ano de Mini, pelo menos, ou no ensino médio, tipo, no terceiro ano, tinha feito um ano de cursinho. Então, as pessoas entendiam já muito bem a dinâmica, aquela coisa muito rápida de responder pros professores. Assustadora, assim, assustadora, é. Mas isso foi bom pra mim, assim, eu não via como... Eu não tinha medo disso. Eu lembro que eu até conversei com um amigo, que hoje em dia é muito meu amigo, mas ele tinha feito um ano de cursinho. E aí... Foi até numa aula de física, depois eu fui conversar com ele sobre a aula e ele sabia muito bem as coisas, ele entendia tudo por trás e tal, e eu fiquei bem impressionada, assim, e ele me falou que ele tinha chegado no ano anterior ruim, e eu falei, então vai dar pra mim também. Eu pensava, cara, pelo menos se eu chegar no final do ano com o conhecimento que essas pessoas têm, sabe, já é um avanço muito grande pra mim. Eu sabia que muito provavelmente eu não passaria ali naquele primeiro ano, mas eu tava muito disposta a aprender, a melhorar e tal. E eu lembro também de uma aula do Bruno. Eu acho que as aulas do Bruno são clássicas pra isso, porque ele revisa muitas coisas na aula. Então, a primeira aula era biologia molecular. E é uma aula fácil, só que ele bota muita coisa de outras aulas. Muita, muita, muita. Tipo, ele vai revisando várias coisas, assim, de várias matérias diferentes. E aí eu falei, cara, eu não sei nada. Tipo, as pessoas sabiam me respondendo. Onde é que eu tava? Qual o recorte que aconteceu aí que eu não presenciei, né? Eu nem sabia nem por onde começar, assim, porque era muita coisa que eu não sabia. Mas eu fiquei, assim, eu era esperançosa, assim, nesse sentido do conteúdo inicialmente. E aí, aos poucos, eu fui mudando. Eu entendi que, pra mim, estudar em casa funcionava. E ver aula gravada era muito bom. As aulas gravadas, às vezes, são mais longas. Tem muita coisa, são é muito bom. completas, assim, né? Elas levam tudo de tudo. Elas entregam, cara, você precisa saber, sei lá, de biologia molecular. Ali tá tudo que... Pode ter caído em todos os anos, em todas as provas, em todo o colégio, em todos os todos, né? É pro Enem? Não, ela é uma aula para tudo, né? E aí é claro que você precisa filtrar o que é realmente Enem dali, o que é realmente o RGI, é mais os outros produtos, eles entregam mais rápido isso. Mas para quem não tem o anterior, que é a base do todo, para depois filtrar, é um produto completo. Gravado, assistir antes é muito legal, né? Uhum. Desculpa. Nada, Léo, sem problema. Mas assim, Gabi, antes de você falar efetivamente em que momento que você fez essa troca da transição, eu queria saber... Troca da transição é bom. Troca da transição, acho bacana. A troca entre o presencial e o gravado, seu palhaço. Queria saber como é que foi o impacto da reprovação, sabe, no terceiro ano, porque eu acho que isso é muito importante pro pessoal que tá vendo. O pessoal sempre fica meio mal, né? Tipo,
alimenta uma certa esperança, inevitavelmente. É. E aí, você não passar, é mais ou menos tanto quanto chato, vamos chamar assim. Como é que foi pra você? Mas eu tinha noção no terceiro ano de que não ia acontecer, assim, porque eu fazia simulado, eu via os meus acertos. Claro que em determinado momento os acertos não são definitivos, assim, pra se você passar ou não, mas tem um mínimo ali, claramente. Feedback da vida. Eu demorei muito pra terminar um simulado, que nem você tinha falado. E depois a gente percebe que é isso, não precisa fechar todas as questões pra terminar o simulado, assim, ter o controle da prova. Mas no início, não. No início, eu realmente não acabava, assim, principalmente no segundo dia. E então eu sabia, não foi um baque muito grande no terceiro ano, não. Eu vejo assim, a prova... O cara que não sabe nada, ele lê questões e não sabe nem qual é o assunto, João. Então, numa primeira passada, o cara vê coisas ali, mas, meu irmão, não sei nem qual é a matéria. Claro que ele sabe que é biologia, sabe que é química, mas ele não sabe qual é o conteúdo específico dentro da matéria. Com o passar do tempo, ele não tem mais dúvida qual é o conteúdo, ele só não sabe mesmo. Né? E com o passar do tempo, ele já começa... Claro que sempre vai ter um conteúdo ou outro onde a gente não tem muita familiaridade, mas você vai tatear alguma coisa, você já sabe excluir opções, então ali você começa a se ver pronto, né? Mas acho que uma frase que se destaca da Gabi é justamente aquela, quando ela diz assim, mesmo que eu não passe, eu preciso chegar no final do ano como essas pessoas estão. Foi alguma coisa nesse sentido, né? Porque quando você bota a faca no pescoço, e eu repito reiteradamente aqui no podcast que se eu não passar esse ano, eu não faço de novo, você não vai passar, João. Você não precisa de mais um inimigo para passar para medicina. Você mesmo colocar a faca no seu pescoço, a chance de você não passar, a não ser que você realmente já estivesse no anterior muito pronto. E, cara, mas se você não tá, qual é o seu papel? Eu vou estudar a ponto de estar igual a essas pessoas que têm muitas chances de passar. E pode ser que você passe, pô. Pode ser que você chegue no final do ano com um conteúdo tão ok que você passou. Agora, o que não dá é para você dizer se não foi esse ano, não é nunca mais. Porque senão, cara, o que vai acontecendo? Se não for ferrou, se não for ferrou, se não for ferrou, ansiedade. Se você já tá ansioso em março, você imagina em novembro, na hora da prova, vai chorar, vai se desesperar, não vai conseguir. Então, eu acho que é isso. Cara, eu preciso chegar esse ano no Mini, dar essa atacada e a minha bolinha tem que parar perto da boca. Esse é o objetivo. E pode ser que quando eu joguei para parar perto da boca, ela caiu e ok. Mas o que não dá é para você dizer que tem que cair. Porque senão, meu irmão, o taco vai tremer e não vai acertar. Que bela analogia. Eu sou sinuqueiro, João. Eu sou raiz, eu sou da... João. Por favor, Gabi, desculpe o nosso professor de física. Nunca joguei sinuca. Mas voltando, e aí, do seu primeiro ano de Mini, tava uma defasagem, tudo mais. Em algum momento desse primeiro ano, você começou a perceber que o jogo tava virando, que você tava evoluindo, seja pelos simulados, seja pelos feedbacks dos professores? Como é que foi? Sim, então, como eu disse, eu entrei muito cru ainda, assim. E eu lembro, acho que meu primeiro atendimento foi com o Alcides. Ele me falou, assim, ele foi muito realista. Ele me deu uma esperança. Eu acho que foi muito certeiro o que ele fez, assim, pra mim. Funcionou. Porque ele falou... A chance de você passar esse ano é muito baixa. Teria que acontecer... Não um milagre, mas assim, você teria que se destacar muito. Você teria que fazer coisas que poucas pessoas fizeram. Mas não é impossível. Mas assim, é um feedback que... Sabe? Claro que eu queria lutar pra conseguir passar aquele ano, mas eu não tinha muito a ilusão de que, caraca, eu já ia conseguir e tal... E eu fui melhorando, claro. Esse meu primeiro ano de curso, pra mim eu não tava me importando muito com abrir mão das coisas. Realmente eu parei de fazer qualquer outra coisa que eu fazia na minha vida, praticamente. E fiquei estudando muito. E foi muito bom, porque eu tinha uma vida muito tranquila, muito boa antes. Eu saía muito, eu ia muito pra praia. Então foi importante esse corte, sabe? Tipo, eu acho que eu não podia viver um equilíbrio, assim, no primeiro ano. Não fazia muito sentido. Eu acho que o primeiro ano não dá pra você... assim, o que todos os aprovados têm em comum, Gabi? A gente voltou a ter uma vida, a gente, saiu, a gente foi pra academia. Mas no primeiro ano, você tem... Eu não vou dizer que você tem que perder higiene, porque isso também é um excesso. Mas, cara, que você tem que enxugar a quantidade de coisas que tem pra fazer pra virar um jogo e ver que é possível, eu acho que é o correto. O que você acha, João? Eu tô totalmente de acordo com você. João foi um que não tinha mais,
telefone dele era da minhoquinha, pô. Justamente para não ter o WhatsApp. Então acho que tem um momento que depois você pode resgatar as coisas e vai dar certo. Você já viu que você tá no caminho, você achou o seu caminho. Mas no primeiro momento, eu não vejo como o cara que não sabe nada ainda tá indo curtir. Que isso, cara? Tem que ter uma virada no jogo ali para ver até que se é possível ou não. Eu fiz de tudo e não melhorei nada, então, meu irmão, tá tudo errado. Exatamente. O que não pode? É ter a bengala. Mas também, se eu não tiver saído, você vai ter mais um ano para agora ver. Se eu não sair, vai dar certo. Acho que num primeiro momento você tem que parar tudo, viver a sua vida de vestibulando, né? Vamos ver se funcionou e, provavelmente vai funcionar, né? A gente, vai fazer a coisa acontecer. E deve ter tido, Gabi, algum simulado que você falou assim, ou não, tem algum que marca que você... eu acho que é por aí, meu irmão, né? Pode não ter sido um simulado que ainda te aprovou, mas você viu uma melhora ali para te oxigenar e continuar na trajetória. Eu acho que quando você chega perto... Quer dizer, quando você chega numa nota ou no evolucional que dá pra passar, ou uma quantidade de acertos que tá ali na cartilha e tal, você vai entendendo que é possível. Isso aconteceu comigo, sei lá, já tinha passado da metade do ano. Então, era improvável... Eu nunca fui muito confiante de que eu ia passar, nem no ano que eu passei, sério. Eu tinha medo e tal, mas... E também no primeiro ano, eu ainda tava muito com essa energia do início, essa disposição de fazer a coisa acontecer, assim. E é que nem você falou, quando você coloca a faca no pescoço, tipo, cara, se eu não passar esse ano, acabou, é muito ruim. Mas tem algum momento que você vai fazer isso. Tipo, eu fiz isso no meu segundo ano. Mas é ruim, porque... Não, então, mas eu acho que no segundo ano você já tá com as ferramentas. Então é realmente assim, você tá com... Não é possível que eu não vá passar. Ou no terceiro, ou você tem um momento que você fala assim, cara, eu tô muito pronto, cara. Não é possível. Exemplo, teve aqui com a gente há pouco tempo em podcast, Lara. Lara tava pronta, pô. Aí foi e tirou 900 na redação. E mesmo assim poderia ter passado com 900 na redação, cara. Cara, é irritante. Você vai olhar pra situação, assistir o podcast dela quase chorando, e foi assim, cara, você vai olhar pra situação e falar assim, cara, não vou passar nunca. Alguma coisa vai acontecer sempre, não vou... E aí é o momento que você fala, esse é o ano que eu tenho que dar um jeito, beleza. Mas eu acho que assim, no primeiro ano de curso, você já tem uma frase de que, putz, cara, se não for esse ano, não vai dar, é de uma, sei lá, até autoestima de achar que você, não dá para entender, você tem que se colocar numa situação em que você tem que desenvolver tanto conteúdo, e pode ser que você chegue no nível das pessoas que já estão ali e passe, ok, mas cara, o primeiro ano é um ano de aprendizado, é um ano de, cara, deixa eu entender que cenário é esse, deixa eu recolher todo o material que eu tenho para recolher, deixa eu montar toda a minha estratégia, porque se não der esse ano, eu tô com tudo pronto pro ano que vem eu arrebentar, meu irmão. Principalmente para o aluno que chega no cenário, como a Gabi falou. O aluno que não se dedicou ao longo do ensino médio, não estudou. Mas dificilmente se dedicou, João. Então. Dificilmente, cara. Eu tenho muita preocupação de cobrar isso dos meus filhos, cara. Dificilmente o moleque vai ser... Tem uma vida, tem, cara, né? Um monte de coisa pra fazer. É uma questão complicada. Oi? É uma questão complicada. É complicado, cara. Um Dificilmente. outro, né? Mas eu acho que o cara tem que ter a responsabilidade no primeiro ano de preparar um excelente material e pode ser que passe, como a gente teve nesse ano, muitos aprovados de primeiro ano de curso. Cara, foi surpreendente a quantidade de pessoas, né? A galera que entrou aqui, Laura que esteve aqui com a gente, Daniel, enfim, hoje Daniel, enfim, muita gente, o Temer, enfim. E, cara, assim, mas se não passar, tá pronto. O cara não tem que fazer todos os anques de novo, Gabi. Tá pronto. Ele vai fazer anques melhores? Com certeza, porque teve alguns anques toscos que ele vai perceber, nossa, que tosco eu ter feito esse anque aqui, a ponto que eu não sabia nada, era que bosta de anque, o cara vai desativar aquele cartão, mas ele tem que ter um resumo bem feito, ele tem que ter um material maneiro, ele tem que ter trocado com alguém, provavelmente não sei como é que foi tua jornada, quem eram as pessoas que estavam com você ali, que te ajudaram nessa caminhada. Dificilmente o cara vai sozinho. Mesmo no ao vivo, mesmo no gravado, você vai fazendo a sua galera para acontecer essa aprovação e assim vai, cara, né? Acho que o primeiro ano é um ano é uma caminhada e o segundo ano é um ano já começa a faca um pouco mais amolada. Cara, o meu maior choque no final do primeiro ano, assim, eu fui reprovada e foi ruim, óbvio, é ruim. Você já tá se preparando, você cria alguma mínima expectativa, assim, sei lá, vai que dá tudo certo. Era um ano que eu acho que tinha que dar tudo muito certo. Se desse tudo muito certo. Sabe, se eu tivesse ali uma sorte na redação, tal, poderia rolar. Então foi ruim, mas não foi nada demais. Mas o meu maior choque mesmo foi ver outras pessoas não passando. Então eu tinha muitos amigos que já estavam muito bons, que já tinham 2 anos de curso. Tem gente ali fora. Tem.
E as pessoas são boas. E, sabe, eu via e aí muita gente foi reprovada. E foi um ano que muita gente boa foi reprovada, inclusive, né, ano passado. E aí eu fiquei muito chocada com isso e me deu uma consciência sobre esse processo diferente, do tipo, não vai ser só eu ter o conteúdo e que vai dar tudo certo, sabe? Porque no final do primeiro ano eu já tava bem de conteúdo, assim, mas não... ainda tinha o que melhorar. Então, pra mim, ainda tinha esperança nesse sentido. Mas pra muita gente, tinha muita gente que já era muito boa. E eu fiquei, cara, se essas pessoas não passaram, e agora, sabe? Eu fiquei mal pelas minhas amigas, assim, mais do que por mim até, porque elas já eram boas. E aí foi meio... Eu falei, caramba, eu posso fazer mais um ano, eu posso ficar muito bem, eu posso não passar mesmo assim. E é chocante esse momento. Cara, a gente já falou isso aqui algumas vezes, eu repito, João, o conteúdo é uma das valências que você tem que ter para ser aprovado. O conteúdo, infelizmente, não é o todo, né, cara? Então, assim, qual é a valência importante? O conteúdo. É a principal? Provável. Sim. Não existe sorte no Enem, não existe sorte na UERJ, não nesse modelo da UERJ discursivo, né? De repente no outro, que era, sei lá, aquele que teve da pandemia, pode ser que tenha gente que tenha... Sei lá, João, não quero julgar isso. Mas esse modelo da UERJ, esse modelo do Enem, não existe sorte, cara. Ninguém entrou por sorte. Agora, uma das valências é o conteúdo. Agora, tem muitas outras valências de tranquilidade, de ter realmente colocado na redação o que queria colocar, né? De ter frieza, de não voltar e botar chifre em cabeça de... Tem muita coisa, tem que ter. O conteúdo e estar num bom dia de prova, né? Ou melhor, não estar num péssimo dia de prova, né? Para poder conseguir sua aprovação. Não tem jeito, cara. É uma das valências do conteúdo. Uma coisa que eu queria saber de você, Gabi, é como é que foi começar o segundo ano depois de ter visto suas amigas que já eram boas não tendo passado, você não tendo passado. Qual era a sensação? Tipo, pô, agora esse ano, assim, ainda que você tenha falado que nunca teve muita esperança, mas esse ano acho que tem um pouquinho mais de chance. Como é que foi isso pra você? No início, eu lembro que isso me chocou muito, assim, então eu fiquei mais séria, eu acho, sabe? Eu perdi meio que as esperanças, assim, de passar eventualmente em qualquer momento. E aí eu lembro que eu comecei a estudar, eu tive poucas férias, assim, eu tava aflita, sabe? Você quer acabar com isso logo, resolver sua vida e tal. E eu não fui bem na redação, eu tirei 900 de redação do Enem, e eu não tinha problema com a redação ao longo do ano, assim, eu sempre tirei notas boas nas aulas e tal, então alguma coisa tinha dado errado ali, na UERJ também, acho que foi 14, sabe? E isso pra mim também foi ruim, porque eu achei que eu fosse bem. E aí eu lembro que mais um atendimento com o Alcides, antes de começarem as aulas, eu falei, tipo, cara, eu preciso começar a estudar logo, eu preciso de ajuda. E aí ele fez um atendimento comigo em dezembro, assim, janeiro, sei lá. E aí... E ele falou, eu comecei a falar dessa coisa da redação, que eu tava com medo e que eu tinha feito a redação com muito medo, porque eu não fazia rascunho. Nunca fiz, fui aprovada sem fazer também. Mas naquele momento, quando eu fiz o Enem, eu lembro que... Quando eu tava fazendo o Enem, eu falei, cara, nunca mais que eu vou fazer uma prova sem fazer rascunho. Nunca mais. Tipo, eu me prometi, assim, na hora. Porque eu tive muito nervosismo, assim, porque eu tava escrevendo direto na folha que ia ser corrigida, sabe? São muitas coisas, assim. E aí eu tava com esse medo e tal. E aí ele falou pra mim... Tipo, não gosto desse papo, tipo, sabe, para com isso e tal. Sei lá, ele me deu um banho de água fria, assim, e aí eu falei, eu não acredito que eu vou melhorar de nota. Tipo, ele falou, pelo menos, você não acha que você vai pegar um 16 na UERJ? E eu falei, não, tipo, acho que não vai melhorar, eu vou fazer de tudo e não vai melhorar a nota, porque, enfim. E aí ele falou, tá, então faz pelo menos pra você ter confiança e não ter medo na prova, porque medo é uma coisa terrível pra você fazer uma prova, né? E aí foi isso, eu fui estudando no meu segundo ano, meio descrente, assim, por essas pessoas que eu tinha visto, mas era a única opção possível, sabe? Eu queria fazer, eu queria passar e tal, então foi assim. Foi assim, só sei que foi assim. É duro, é muito duro o ano de você começar de novo, vendo as mesmas aulas, e tem que ter, eu acho até mais maturidade, né, cara, de reconhecer que alguma coisa...
Humildade. Você precisa ali, né? Porque o aluno de medicina, ele não é aprovado em medicina, ele é aprovado por semana. Matou a primeira semana, matou a segunda semana, matou a terceira, simulado. Check. Matou a quarta semana. Então você é aprovado por semana, cara. E o somatório de semanas muito boas te trazem uma confiança, te levam a uma tranquilidade e aí você vai fazer a prova bem. Porque mesmo você tendo conteúdo, se você não tem a certeza que você está bem, o coração já vem na boca naturalmente, cara, no dia da prova. E aí você não faz uma boa redação, e aí você não faz, né? Enfim, eu acho que é o conteúdo junto com outras coisas, outras valências como a tranquilidade te levam à aprovação. Acho que é por aí. Nesse momento que você teve o atendimento com o Alcides ali, no começo do seu segundo ano, vocês definiram que ia ser o UERJ, que era o UERJ o principal objetivo, ou não? Ao longo do ano inteiro você estudou tanto para o UERJ quanto para o Enem, da mesma forma? Como é que foi isso? Não, assim, ele me falou que não fazia sentido muito pra mim escolher uma prova ou outra, sei lá, meu perfil aparentemente dava para as duas coisas. E foi um ano que eu confiei muito neles todos, assim, eu meio que entreguei, sabe? Porque eu falei, cara, é isso, eu não vou... É muito bom você poder entregar para pessoas que sabem o que estão fazendo e você, de alguma forma, acha que tem uma garantia ali. E aí eu fiquei estudando para as duas. Eu estudei muito para a UERJ desde o início, mas assim como eu estava pelo Enem, e no final eu tinha mais esperança no Enem, eu me envolvi, digamos, mais com a prova do Enem, eu comecei a gostar muito ao longo do ano, assim. Mas eu sempre fiz a UERJ, sabe? Eu sempre fiz questões cursivas muito bem feitas, das apostilas, eu botava no caderninho escrito, sabe? E Anki também, biologia, tipo, pra mim, acho que foi a maior diferença, assim, porque biologia é chato, tem muita coisa, muito detalhe. Então, o Anki fez com que eu, desde o início, sabe, decorasse realmente tudo que estava sendo passado ali e tal. Mas não tive uma escolha, assim. E isso que você estava falando, realmente, não é só o conteúdo, que todo mundo sabe disso, né? Mas é verdade, e você tem que entender uma forma de trabalhar os outros aspectos. E eu achava que eu era muito tranquila. Só que tem uma hora que chega a pressão, assim, e você até me falou, eu tive atendimento com você também no final do ano, tipo, sei lá, faltava um mês pro Enem, e aí ele falou, tipo, tá, vamos fazer, mas não tinha muito o que falar, e você me falou, tipo, cara, provavelmente vai dar errado alguma coisa na prova, tipo, vai acontecer, você vai se destabilizar em algum momento, e você precisa processar como que você vai resolver isso, sabe, tipo... Não adianta fazer a prova chorando. Ou não adianta continuar fazendo desestabilizado. Usa essa hora então, fecha a prova, vai no banheiro. Vai ao banheiro, lava o rosto, respira, né? Então, com certeza tem um momento que você fala, João, quantas questões tem que acertar a gente no Enem para passar? De medicina. O cara tem que beirar o 40 em tudo, ou até passar do 40. É muito fácil contar o contrário, cara. É muito fácil ter a sensação que já errei 4, já errei 5, ainda tô na metade da prova. Ou não é fácil ter essa sensação? Se o cara se desestabiliza ali, já não deu, já passa o Alex, o telefone para ligar pro Alex, no meio da prova, cara. Então você tem que lidar com isso, mas você precisa entregar o melhor de você. Estudou um ano inteiro, você precisa continuar seguindo em frente e entregar o melhor que você tem para entregar, né? Outra coisa, dá para fazer a prova nervosa, desde que você sempre, né, dá para começar toda a prova. Dificilmente você não vai ficar nervoso em algum momento, ansioso em algum momento. Você foi aprovada na UERJ, ficou ansiosa no início da prova? Na hora que a fiscal fala assim, João, boa prova, gente. Pô, esse é o momento que tu vai virar a tua vida ali, cara. Não tem como não ficar nervoso, gente. E de uma certa forma é bom também, assim, algum nível de ansiedade antes da prova te faz ter um foco absurdo ali. É claro que de forma exagerada não é bom, mas eu lembro que no meu Enem do segundo ano, durante a semana, eu achava que eu tava tranquilona, assim, e eu comecei a pressionar muito, assim, meus dentes, e eu fiquei toda travada, com muita dor. Caramba. E no primeiro dia da prova, sei lá, eu achei que eu não tava com dor, eu fui pra prova, e durante a prova eu não senti nada, tipo, zero, e eu tava com muita dor. E quando eu voltei pra casa, tipo, eu tava com minha bochecha toda em carne viva, tava doendo muito, 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 tipo... Caraca. Eu não conseguia falar quando eu cheguei em casa. Horror. E eu fiz a prova, tipo, sem perceber, absolutamente, assim. A adrenalina, né?
Cara, que bom que pelo menos você fez a prova sem perceber isso aí. Mas uma coisa que ela falou, e que a gente tem que destacar, é a forma como ela se preparou desde o começo do ano para a UERJ e escrevendo bonitinho as respostas. Porque eu, pelo menos na minha época de curso, né? Tem muito tempo, mas o pessoal ia fazer questão discursiva, fazia a moda, entendeu? Ah, eu escrevi aqui no canto de qualquer forma e acaba que tá perdendo uma oportunidade de estar se preparando desde o começo do ano. Porque se for para deixar, né, para aquelas 3 semanas ali... Não dá no tempo, cara. E eu acho que esse ano tem só duas. Não, o cara tem que ir se preparando, pô. É isso, cara. E isso é um relato frequente do pessoal que tá na UERJ esse ano, falando que, pô, desde o começo estava ali batalhando pela UERJ, porque não pode deixar pro final. Eu acho que você tem que estar nessa pegada, entendendo a prova discursiva, fazendo o seu anquizinho pra UERJ, fazendo sua resposta completa, pra ficar aquela parte final ali, lapidar. Entendeu? Como é que você fala? Lustrar. O final polimento e entregar. Isso, entregar, exatamente. não tem o que fazer. E assim, Gabi, passando o Enem ali, se você quiser falar algum aspecto do seu Enem, fique à vontade, tá? Mas só pra focar pra nossa querida UERJ, a maior do Rio. Passando ali esse momento do Enem, você corrigiu o Enem, primeira coisa que eu quero saber de você, e como é que estavam suas expectativas pra UERJ? Porque é muito fácil a pessoa falar, fiz um Enem horrível, agora eu vou dar o gás máximo pra UERJ. E o outro lado também é complicado. Tipo, fiz um Enem maravilhoso. Então eu vou dar uma negligenciada na UERJ. Como é que foi isso pra você? Cara, o Enem foi definitivamente o Enem do meu segundo ano de curso. O pior momento de tudo, assim, acho que foi a minha reprovação, sabe? Todo mundo tem... É isso, tem muita gente que faz um segundo ano, um primeiro ano de curso muito bom, a pessoa tá voando e aí é reprovada, e aí é muito ruim ter que fazer mais um ano e tal. E eu acho que esse momento foi a minha reprovação, porque... Eu tava gostando do Enem. Nas semanas anteriores, a apostila de aprofundamento sua é maravilhoso fazer aquilo, tipo... Eu gosto também, é bom pra caraca. É só Enem, e você começa a entender, e química também, natureza em geral, e matemática também, depois que você pega o jeito, fica legal e tal. Então, acho que eu fui pra prova esperando alguma coisa dela, sabe? Você foi curtindo, né? Você curtiu essa fase final com a sensação de é meu último ano, né? Acho que tem isso também, né, Gabi? Tem. E aí, ali eu já sabia que eu tinha chance de passar, mas é isso, sempre sem muita expectativa, porque eu não achava que eu ia passar. Mas eu tava curiosa pra prova, e aí eu fui e deu tudo errado, assim, no segundo dia. No primeiro dia, que nunca foi meu forte, foi tudo certo, assim. E aí no segundo dia eu fiz a pior coisa que, tipo, você pode fazer, que é, sei lá, eu mudei de estratégia na hora da prova, eu fiz as questões errado. E, sabe, eu não tive nenhum sinal de que isso ia acontecer comigo. Tipo, só aconteceu. Caramba, cara. E aí, na hora eu não percebi. Tipo, eu fiz a prova... Parecia que eu tava fazendo a prova bem e foi, sei lá, o pior simulado do meu ano, assim. Nossa, mãe. E aí eu cheguei em casa e eu gosto muito de corrigir a prova. Opa! Opa! Vamos lá. E aí eu dei o primeiro dia pro meu pai. E eu falei pra ele, tipo, esconde de mim, só me devolve depois no final do segundo dia. Eu sabia que eu ia querer corrigir antes da UERJ, tipo, enfim. Eu sei que não é o certo, mas... Ouviram, né? Ela sabe que não é o certo, mas pode continuar. E pelo que foi, poderia ter dado muito errado. Assim, aí eu peguei a minha prova, as 2 provas, e imprimi um monte de gabarito extraoficial. Eu fiquei comparando os gabaritos pra ver o que tinha de errado. Jesus. E aí, corrigi, eu lembro que eu tava com meu pai, assim, na minha frente. Eu falei, cara, fica comigo, porque eu não quero ter que dar nenhuma notícia, tipo... E aí, eu fui corrigindo, e eu lembro da sensação, foi muito ruim, assim, porque cada erro que eu via... E eu via a questão, eu sabia o que eu tinha feito de errado. Eu nunca tinha feito aquilo na vida, assim. E aí, foi muito ruim. Eu falei, cara, acabou. Eu sabia que eu não tinha passado. E eu tinha mais esperança no Enem, então também não achei que na UERJ ia dar certo. E aquela noite, pra mim, foi caótica, assim, porque a gente sempre sai depois, faz Enem e tal. E aí eu saí com elas até, as minhas amigas. E aí eu lembro que a cada 5 minutos daquela noite, tipo assim, era uma facada no meu coração. Eu pensava, cara, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Por quê, né? Onde eu tava, né, cara? E, tipo, bizarro. Você bota tudo... Tipo assim, eu botei tudo a perder, entendeu? Eu acabei com o meu ano, acabei com meus 2 anos, assim. E eu tinha abdicado de tudo pra fazer uma prova ruim, que eu não fiz no simulado ao longo do ano, assim. Então,
sabe, foi muito ruim aquilo. Mas aí eu falei, tipo, cara, é UERJ ou nada. Eu preciso fazer a UERJ. E é isso, poderia ter dado errado essa correção da minha prova, sabe? Eu poderia ter olhado e falado, tá, esquece, acabou. Tipo, se eu não fui bem. Porque foi muito emocional naquele momento falando. E a gente não tem muito controle. Então, é isso, poderia ter dado errado. Mas aí eu lembro que eu não dormi uns 3 dias depois disso, assim, porque... Sei lá, eu tava meio confusa e aí eu parei de pensar no Enem. Eu falei, não vou mais pensar nisso. Tipo, eu pensei naquela noite e nunca mais, tipo... Parei, tipo, acabou. Apagou da minha cabeça, assim. E comecei a estudar muito pra UERJ. Aí, tipo assim, essa noite eu cheguei tarde em casa. Aí tinha aula de manhã. E aí tinha que fazer a apostila da aula. E aí eu fiz... Nessa segunda noite eu fiz a apostila da aula que eu não tinha visto. Aí eu lembro que eu cheguei terça no Mini, que eu tinha aula presencial de Química, que eu fazia Química e Redação presencial. E aí eu tava, tipo, claramente, assim, muito acabada, mas eu tava estudando. E aí as pessoas estavam falando sobre o Enem na sala com a Alcisa. Eu fiquei, tipo, cara, eu não quero falar sobre o Enem, não quero ouvir, tipo, eu não queria ouvir, eu não queria saber. E aí a dona Leila veio falar comigo, tipo, você quer conversar? Tá tudo bem e tal. Eu falei, dona Leila, eu não quero conversar. Ela, tá bom, minha filha, eu entendo e tal. E aí fiz a aula, aí depois, eu lembro, a Alcisa até me perguntou, tipo, cara, você tem que dormir, tipo, você precisa de 8 horas de sono, assim. E aí eu falei, tá. E... Fácil. E aí, é isso. Aí continuei meio sem pensar, assim. Esse momento foi muito... Sem pensar. Eu só fui estudando muito. E eu acho muito importante essas semanas, assim. Claro que eu construí a maior parte da UERJ ao longo do ano. Tinha muita coisa já feita. Mas é muito bom esse momento, porque você entende a prova, você mergulha naquilo ali, só faz as questões da UERJ, tanto biologia quanto química. Redação também, a gente fez 6 redações, eu acho, nessas 3 semanas. É muito próximo, sabe? É muito... Você vive aquela prova ali. Então, fez... Assim, acho que foi essencial pra eu ter passado, ter tido esse intensivo absurdo nesse momento. E na UERJ você conseguiu ir de boa, mesmo... tendo pirado no Enem, de repente se concentrou mais para fazer a prova, se preparou mais para não dar os moles que aconteceram no Enem. Eu acho que a UERJ tem menos essa pegada psicológica que o Enem tem, né? O Enem é chato, assim, nesse sentido. Então, a UERJ é mais tranquila, o ambiente era mais tranquilo. Só amor. A UERJ é só amor. Que bom que eu tô lá, né? E aí... É isso, a prova, sabe, mais, você faz com mais calma. É uma prova mais semelhante à prova de colégio, né? Embora você tenha que fazer uma prova que você tem que escrever o que a UERJ quer que escreva, e aí vocês foram treinados para escrever o que a UERJ quer que escreva, é uma prova que te pergunta e você responde. Não é uma prova em que o Enem ele vai te levando para o lado que ele quer, e se tu der mole, tu é levado mesmo. Tem a correnteza que te desloca, né? É uma prova mais prova. E o Enem é uma prova mais maliciosa, né? Eu não surtei nem nada. Eu não tinha essa coisa de, na hora da prova, ficar super nervosa, sabe? Então, eu fiz a prova e eu não achava que eu ia passar, não. Sabe, quando eu acabei a prova, eu lembro que tiveram alguns momentos, tipo assim, a questão de química, sabe? Aquela questão que o Alcides falou que ia cair, caiu. Aquilo foi uma coisa que me deu uma confiança pra continuar a prova, Tava assim. no lugar certo. Eu olhei e falei, caraca, cara, que legal. Foi um grande dia isso aí. Pô. O Alcides gravou um vídeo. Sim, foi um grande dia esse. Cara, Gabi, que bacana essa história. Que bom que deu tudo certo, né? Que bom que você ficou calma na UERJ, conseguiu sua aprovação e compartilhou a história com a gente aqui. Não, muito maneiro. Acho que cada podcast, eu acho que tem mais uma peça do quebra-cabeça pra galera que tá em casa montar o seu e chegar na sua aprovação. É uma anamnese, né? Que isso, já. E é isso, acho que a Gabi, ela mostrou pra gente aqui, né, que o conteúdo não é tudo, mostrou pra gente aqui que mesmo que você se prepare para uma prova achando que aquela prova é a sua prova, existe a outra, né? Então teve gente que muitos que passaram para a UERJ esse ano tinham muitas chances no Enem, né? E muitos passaram pelos dois e escolheram a UERJ. Não sei se teve alguém que escolheu ir pro fundo, cara. Pra ser bem honesto. Mas assim, cara, eu acho que a trajetória é encantadora, Gabi. Seria uma injustiça caso você não tivesse passado, como foi uma injustiça com as suas amigas que não passaram no ano anterior, né? Mas eu acho que você
foi legal... Desculpa, eu vou ser meio grosseiro agora, tá? Dizer que foi legal você não ter passado pelo Enem. Deus me livre dizer um negócio desse. Mas eu acho que ali, quando você fez esse relato, eu acho que de fato você entendeu o que elas sofreram no ano anterior de não ter passado. Acho que ali caiu uma ficha de caramba, cara. Olha o que elas sentiram, cara. Mas pelo menos a UERJ te salvou, entre aspas, e te levou para a universidade. Você não teve que fazer de novo. Mas você percebeu a dor que foi dessas pessoas que não passaram no ano anterior. E parabéns aí pela sua aprovação e pela sua trajetória e por toda a história contada aqui. Obrigado, né? Obrigado. E agora a gente tem uma surpresa pra você. Você está no arquivo confidencial. Que não é mais surpresa porra nenhuma. Eles já não fazem mais parte de surpresa. Cara, qualquer dia eu não vou gravar. Deixa eu dizer um negócio. Cara, eu chorei no primeiro. Eu não esperava. Ah, é verdade. Eu não esperava isso. Eu não esperava. Você não sabia? Eu não esperava. Agora eu me preparo psicologicamente nesse momento que corta pra gente Cara, ver. foi a única vez cara, eu não que eu fui lá esperava. chorar. Eu não esperava. Porque assim, cara, deixa eu dizer uma coisa. A aprovação de vocês é a vitória de um sonho compartilhado, pô. Não é só de vocês, cara, os pais e tal. Então você vê aquilo ali, eu pensei no momento que os meus filhos vão ter isso. Então assim, eu falei, caramba, que eu não esperava, eu não tinha... Pô, chorei aqui, pô. Então vamos puxar esse vídeo aí. Deixa eu me concentrar. Oi, Gabi, que alegria poder estar gravando esse vídeo pra você depois da gravação do seu podcast, tão merecido. Eu acho que quem te conhece bem, quem acompanhou esse seu processo de estudo e aprovação no vestibular de medicina, sabe o quanto que você não perdeu a ternura nesse tempo que pode ser tão enrijecedor. E eu acho que isso é muito bonito e, sobretudo, mostra o quanto você estava determinada e o quanto isso realmente era seu sonho, sabe? E isso é incrível. Fiquei tão feliz em saber que você vai participar de um podcast que eu não podia não deixar uma mensagem pra você. Queria dizer que eu sinto muito orgulho de você, que toda vez que eu falo de você, meu coração enche de amor, de admiração, de carinho. Você é uma menina muito especial, dedicada, você abriu mão de muitas coisas pra conquistar esse sonho. E é lindo ver você alcançando isso, minha amiga. De admirar a sua dedicação, o seu esforço. E ver você realizando esse curso, essa faculdade, enche a gente de amor e de paixão por você. Então, queria deixar esse beijo e esse carinho pra você, porque você merece demais. Beijo. Gabi, linda da Dinda, você não sabe o orgulho que eu tenho de você e o quanto eu aprendi com você nesses últimos anos. Parabéns, Gabi, parabéns por você ter alcançado aquilo que você queria, mais do que merecido, por todos esses atributos que são seus, né? Além dessa menina linda, doce, meiga e carinhosa, é inteligente, é competente, é determinada, é esforçada, é estudiosa. Enfim, você consegue somar tudo aquilo que vai levar uma pessoa a alcançar o que ela quiser na vida. Gabi, parabéns. Foi muito bonito poder acompanhar essa trajetória até aqui. Eu vi o quanto você se esforçou e lutou para conquistar essa vaga. E eu espero que tanto a UERJ quanto a medicina sejam tudo que você sempre sonhou. Estou muito feliz por você e quero ver de perto todas as suas próximas conquistas. Beijo. Eu fiquei pensando, né, no que eu ainda não falei para você de toda essa sorte de elogios que a gente tem feito nos últimos tempos. Acho que eu já esgotei, mas vamos lá. Bom, primeiro eu vou repetir mais uma vez o quanto você nos surpreendeu, né? Nos surpreendeu com a sua dedicação, sua disciplina, quase obsessão e principalmente entrega, né, Gabi? Essa foi, a maior demonstração que você podia nos dar de maturidade, né? Maturidade que a gente nem imaginava que você tivesse. E, foi impressionante ver uma jovem recém-saída de uma pandemia, de repente abrir mão de absolutamente tudo que dava prazer em prol de entrar por uma janelinha pequenininha, quase fechada pro futuro, né? E essa janelinha foi muito dura, né? E porque você falhou, depois falhou de novo, mas em nenhum momento a gente ouviu você reclamando, se lamentando, não, nada. Você ficou mais quieta, se calou um pouquinho, mas logo levantou a cabeça e bora, tudo de novo, né? E foi batalhando. A única coisa que você me pediu nesses momentos de falha foi se por acaso você falhasse novamente, se você ia poder continuar no Mini. Mas tudo bem, né? Foi um capítulo. E é isso, com muita determinação e aí com mais autoridade, né, da sua condição, esse último ano você conseguiu e
gol, conseguiu o seu momento de gol, e acho que é quase um feito heróico entrar numa universidade de medicina pública no Brasil, né, no Rio de Janeiro, ainda uma grande cidade. Mas é isso, você conseguiu. Então, é isso. Eu quero, antes de mais nada, dar meu salve, meu abraço bem grande pro Alcides e para toda a família Mini, né? Toda essa turma tão incrível, com tanto conhecimento, com tanta experiência e, sobretudo, com muito carinho, né? Porque eu sei que você e todos aí são tratados com muito carinho, com muito cuidado, e é isso. E com essa experiência, vocês ajudaram a ajeitar as asinhas para que a Gabi pudesse voar. E é isso, eu só posso dizer, Gabi, que eu tenho todo orgulho do mundo de você e minha boneca pintadinha, e que saiba que eu sempre vou estar do teu lado, tá? Sempre vou estar do teu lado. Mesmo que eu esteja longe, eu vou estar sempre segurando a sua mãozinha. Um beijo, meu amor. Oi, Gabi, tudo bem? Parabéns não só pelo resultado, mas também pelo processo, por todo o estudo. E é muito bom te ver feliz na faculdade nova, com as aulas, com a bateria. E sim, te ver mudada, assim, bastante, sabe, com esse objetivo. Parabéns. Gabi, filhota amada, já imaginou a emoção e a satisfação e orgulho de te ver um dia formada em medicina, mas acho que nada vai se comparar com a grandeza e a emoção da jornada que te levou a entrar não somente na UERJ, mas também em outra faculdade de medicina na Itália. Isso foi fruto de um conjunto de decisões pessoais que você tomou com muita pouca ajuda do meu lado e da nossa família. Um conjunto de decisões que eu acho grandes atletas, né, tomam, ou grandes artistas, ou outras pessoas que realizam grandes feitos que demoram anos para ser construídos. Você decidiu sozinha se aplicar com persistência, resiliência, disciplina, uma boa dose de obstinação durante muito tempo, anos, certo? E com grande tolerância à dor emocional que eu tive, que eu tive a oportunidade de observar na construção de um feito que te levou a conseguir alcançar o teu objetivo, certo? Isso para mim foi um privilégio, além de uma grande satisfação te ver dentro desse percurso. Aprendi muito com a tua abordagem. Você sabe que hoje você tem o título oficial de coach meu e da nossa família a respeito desses assuntos. E muito feliz de te ver fazendo o que você sonha e que você gosta de fazer. Uma grande felicidade e vamos continuar nesse percurso, portanto. Uma beijoca. Tchau. Ai, eu gostava tanto quando a Gabi ficava trancafiada em casa o dia inteiro estudando. Eu ficava no colo dela o tempo todo. Agora, ela fica fora de casa o dia todo e eu tô com muita saudade. Queria que ela voltasse. Cara, parabéns pra sua mãe que mandou esse vídeo. Eu chorei de rir vendo isso. Eu não sou fã de animais, que fique claro. Caraca, mas eu ri, ficou muito bom, cara. Parabéns, cara. Parabéns, mãe da Gabi. Cara, muito bom. Seu pai de onde? Italiano? Italiano, é. Que bela coisa. Será? Um pouquinho. Que bela coisa na Jornada Sole. Filho, Gabi, isso aqui era uma homenagem que o Mini tinha pra você. Muito obrigado por participar, por compartilhar sua história com o pessoal que tá assistindo. Pô, foi muito bacana, de verdade mesmo. Você faz parte da história do Mini e que você tenha muito sucesso na medicina. Obrigado, Gabi. Obrigado por esse depoimento, pelo carinho de sempre. E que você volte sempre que der para visitar os velhinhos, que a gente fica com saudade da galera. E que você conte essa história bacana para os seus amigos, de lá para frente para os seus filhos, enfim. E que a gente tenha um pedacinho do coração. Deixa uma mensagem para os seus futuros calouros e caloras ali, por favor. Bom, uma coisa que eu me toquei agora, que eu esqueci de falar ao longo do podcast, que pra mim foi a coisa mais importante do mundo, foi esse apoio da família, de todos os amigos, dos professores do Mini. Então, eu acho que é muito legal, além de estudar, de cuidar da mente e tudo mais que todo mundo fala, mas valorizar realmente as pessoas que estão do seu lado nesse momento,
faz muito parte. Os amigos do curso, é muito bom poder dividir o peso e as conquistas e as frustrações com outras pessoas. É muito lindo de ver o apoio e tudo que você viveu depois com essas pessoas. É muito legal. Então, é muito bom, gente, a medicina. Vale muito, muito, muito a pena. Em alguns momentos a gente acha que não vale, mas é o seu sonho. Realmente é muito satisfatório de estar lá e estar na UERJ, tua mão da UERJ, e ver os médicos e ver as coisas acontecendo, e saber que você vai fazer parte disso e poder viver o que você sempre quis. É maravilhoso. É isso, Leonardo Gomes. Muito obrigado novamente, Gabi. Esse foi mais um episódio do Anamnese da Aprovação. Deixe seu like aí, deixa um comentário e compartilha com alguém que está precisando assistir mais essa anamnese. Tamo junto, um abraço e o Mini somos nós.